Bem, quem são os isentões, né? Conforme eu falei no primeiro vídeo aqui na nossa reflexão sobre Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 16. Bem, os isentões são o seguinte, eles usam as seguintes frases para poder afastar o pastor, o padre ou algumas pessoas que têm liderança, tanto política como religiosa, do debate político, do debate público. Então, quais são as frases que os isentões usam? A primeira frase que eu coloquei aqui, eles dizem assim: pastor tem que cuidar de ovelha. Essa frase, à primeira vista, né, parece uma frase bonitinha, mas ela está errada. Pastor tem que cuidar de ovelha, sim. E como é que ele cuida de ovelha? Abandonando a ovelha? Vendo que a ovelha está caindo no precipício e não vai avisá-la? Como é que o pastor vai cuidar de ovelha? Deixando a sua ovelha se misturar com o partido de esquerda, que são a favor do aborto, são a favor da liberação de drogas, com partidos que estão cobrando taxas e mais imposto do cidadão brasileiro? O pastor vai deixar a sua ovelha, um cidadão, um senhor de idade, um aposentado, deixar o banco roubar o seu dinheiro? O pastor vai deixar, sabendo que o seu membro, o membro da sua igreja, a sua ovelha, está passando ali por uma situação de constrangimento na sua vizinhança, sendo ali esculhambado por porquê ser crente. O pastor de ovelha, o defensor da ovelha, vai deixar ele passar por isso? Então essa frase, pastor tem que cuidar de ovelha, ela tem meia verdade. A verdade é que ele tem que cuidar da ovelha sim, mas não só dentro da igreja, ele precisa de cuidar dela dentro da igreja e fora da igreja, porque fora da igreja ela continua sendo a ovelha dele. A segunda frase, que parece bonitinha e certinha, é essa seguinte, ó. Pastor não tem que se meter em política. Já viu isso? Tem até alguns pastores aí, os pastores isentões, esses que não querem tomar a briga do pastor Silas. Eu tomei a briga do pastor Silas para mim. Para mim, atingiu o pastor Silas, atingiu a minha vida. Então, vamos lá. Alguns isentões, esses pastores isentões que estão indo aí na internet, né, dizendo que não deve se meter com política, eles usam essa frase aqui, ó. Pastor não tem que se meter em política. O que está errado nessa frase? Olha, nós somos políticos desde o dia que a gente nasceu. Quando a gente casa, que você escolhe uma esposa, quando você tem um filho, que você coloca o nome dele, isso tudo mostra que nós somos pessoas políticas. Olha, se eu não pagasse tributo nenhum e fosse isento de tudo, provavelmente não tinha direito de meter em nenhuma opinião política. Mas eu vou me meter nas opiniões políticas porque todos os anos a gente tem que pagar o nosso tributo. E a terceira, muito bonitinha, né, que as pessoas falam, pastor não tem que se meter com política, com religião e nem com futebol, porque isso não se discute. Será? A gente tem a liberdade. Sabe o que querem fazer? Querem tolir o direito de liberdade de você falar, de você expressar e de você pensar. Mas não vão fazer isso com o pastor Elvis e não vão fazer isso com as ovelhas que de vez em quando eu conduzo. Sabe por causa de quê? Porque nós